Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. São 6 horas e 34 minutos. Vamos falar agora sobre as eleições 2022, mas sobre uma outra ótica aqui, a dos eleitores, porque em Cuiabá e Várzea Grande, um pouco mais de 90 mil deixaram de lado a biometria. E a pergunta é, esses eleitores, afinal de contas, vão conseguir ou não participar do próximo pleito? Então vamos entender todo esse cenário aí na reportagem. Para evitar fraudes nas eleições, entre 2017 e 2018, a Justiça convocou os votantes para fazerem a revisão biométrica. A revisão biométrica é uma espécie de chamamento da Justiça Eleitoral ao eleitor, a fim de que ele confirme o seu cadastro eleitoral. Esse chamamento, essa revisão biométrica, ela aconteceu no país inteiro, não foi só em Mato Grosso. Então, nós chamamos os eleitores para que eles fizessem a confirmação do seu cadastro perante a Justiça Eleitoral. Mas 61 mil eleitores de Cuiabá e 27 mil de Várzea Grande, ou 25% dos votantes das duas cidades, não fizeram revisão biométrica na época e teriam o título cancelado. Mas por causa da pandemia, a Justiça autorizou que essas pessoas que não fizeram revisão biométrica pudessem votar nas eleições municipais de 2020. O eleitor que está com seu título cancelado, ele pode regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Ele não será impedido de votar. Já para as eleições gerais de 2022, políticos de Cuiabá e Várzea Grande estão preocupados. Eles temem que, sem revisão biométrica, o título dos quase 90 mil eleitores de Cuiabá e Várzea Grande seja cancelado e a região perca representatividade política. Por isso, eles pedem à Justiça Eleitoral a volta da revisão biométrica. Nós temos que fazer a biometria parece que ela não depende do TRE, ela depende do TSE, então nós temos que fazer uma luta conjunta para fazer essa mobilização, para que haja refaça isso, reabra a biometria, para que não aconteça de prejudicar essa região aqui com esse número de eleitores elevado aí que ficou sem fazer a biometria. O coordenador jurídico da Corregedoria Geral do TRE de Mato Grosso explica: para quem não fez a revisão biométrica e teve o título cancelado, só há uma solução para votar novamente: fazer novo título de eleitor. E o novo documento pode ser obtido pela internet. A gente está fazendo um chamamento agora, um apelo, para que o eleitor entre no site do TRE e regularize do conforto da sua casa, do seu telefone celular, enfim, onde ele tiver acesso à internet, ele pode fazer esse trabalho de regularizar o seu título eleitoral. Carlos Luanga acrescenta: mesmo quem não tem acesso à internet ou não sabe lidar com o computador, consegue fazer o novo título eleitoral. O nosso site ele tem uma lista de telefones, de contatos via WhatsApp, pelo qual o eleitor, com a sua zona, ele pode entrar em contato com a sua zona e manter um contato, um tira-dúvidas e ver qual que é a melhor forma dele regularizar. Ele pode sim regularizar mediante agendamento com esse número do WhatsApp. Aquele eleitor que mora em outro país, ele pode regularizar pela internet. Ou seja, a regularização do título, da sua situação eleitoral, pode ser feita tranquilamente pelo eleitor. Estamos aqui à disposição do eleitorado para resolver essa situação. Kleber Lima, vamos lá então. Não existe motivo de tanta preocupação assim por parte do primeiro secretário da Assembleia Legislativa e também do presidente da Câmara, Juca do Guaraná, que se reuniram. Inclusive, eles até pediram para o senador Jaime Campos ajudar com uma agenda no Tribunal Superior Eleitoral, junto ao ministro Barroso, para poder resolver essa questão. Então, é apenas uma decisão do próprio eleitor, né? Pelo que a gente entendeu aí, o posicionamento do TRE. Porque há tempo, né? Há tempo ainda hábil para que as pessoas se regularizem, vão lá e façam a biometria. Eu vejo importância na iniciativa do Botelho
e do Juca do Guaraná no sentido de incentivarem, de desenvolverem campanhas incentivando as pessoas, os eleitores, a fazerem a biometria, assim como eu acho importante as campanhas de incentivo para que os jovens menores de 18 e maiores de 16 anos se alistem eleitoralmente, já se iniciem, né, no processo democrático, que inicie essa experiência de votar e, insisto, acrescento, não só votar. Votar tem muita gente, é obrigação no Brasil, mas eu vejo que isso tem que ser encarado como um direito, essencialmente, das pessoas, né? De votar, de fazer valer a sua opinião e depois acompanhar os mandatos. Eu sei que não é fácil, cada um tem que cuidar da vida, né? Mas hoje é mais fácil você acompanhar, você pode assistir a uma sessão da Câmara, da Assembleia, do Congresso Nacional, da sua casa, do seu trabalho, pelo celular. Tem essa facilidade hoje de você, todas as sessões dessas casas legislativas são transmitidas ao vivo hoje, né? Pelas plataformas sociais, então assim, digitais. Você, em vez de ver, ficar vendo coisas que não acrescentam nada na rede social, que é como a maioria das pessoas usa, né? Os TikTok da vida para rir, faça, mas assim, tenta também de vez em quando ir lá assistir uma sessão da Assembleia, ver como é que o vereador que você votou está se comportando. E se o que você votou não foi eleito, veja os que foram eleitos, se estão fazendo alguma coisa que interesse a você, a sua comunidade. Isso é bom, isso é cidadania. Exercer esse direito é mais importante do que ficar reclamando que, mas o voto é obrigatório. Vá lá, vote. Tem muita gente aí brigando, muita gente no mundo que não tem essa oportunidade de votar, porque não vive num país democrático. E nós que vivemos, vamos usufruir esse nosso direito para que a gente possa construir uma sociedade melhor para todos nós. Kleber Lima, dizem por aí que a democracia ainda é muito jovem, talvez seja por isso que o brasileiro ainda não criou o hábito de acompanhar mais de perto as ações dos parlamentares. Mas eu até vou fazer aqui tenho uma visão, concordo plenamente com você, a gente percebe, né, o esvaziamento da parte da sociedade em qualquer ambiente, né, político, mas a gente está evoluindo um pouquinho, porque antigamente os assuntos, né, nas reuniões familiares, na convivência social, tinha muito de futebol, muito de novela, eu diria, assuntos banais, mas hoje o brasileiro está falando mais de política, a gente está ainda construindo esse processo, também existe uma evolução e, claro, a indignação sempre vai fazer parte da sociedade, porque enquanto não houver uma justiça, o brasileiro vai continuar se indignando. Mas temos também esse outro lado, essa evolução, ou você não tem esse olhar? Não, tem. O problema é que eu vejo que as pessoas, às vezes, elas discutem com visão do outro, né? Então, assim, me preocupa muito, uma coisa que eu tenho dedicado a minha parte do meu tempo para estudar, que são essas fake news, essas chamadas bolhas, né, de propagação de fake news, de desinformação. Então me preocupa como as pessoas são afetadas pelas notícias políticas. Então às vezes elas são afetadas de uma tal maneira que elas se desinformam, que elas emburrecem, que elas desaprendem em vez de aprender. E aí eu vejo assim, a possibilidade de aprender ou de verificar as notícias são tão grandes que as pessoas não precisam comprar o primeiro o WhatsApp que ela recebe. É assim, a mesma coisa, assim, a gente não recebe trote criminoso, golpe no WhatsApp, no torpedo, né, que por incrível que pareça ainda existe o SMS, né, a mensagem de texto. Então assim, é a mesma coisa, você vai cair no primeiro, clique aqui. Ontem eu recebi por exemplo, para eu atualizar um dado na Caixa Econômica. Eu não tenho conta na Caixa Econômica. Como é que eu vou atualizar? Então, o que eu faço? Eu deleto. Né? Quando a pessoa ali, aqueles golpes, aqueles trotes que falam, olha, eu boto uma criança para falar com a pessoa, para a pessoa achar que é o filho. Então, assim, muita gente cai e depois vê que era um golpe. Então, assim, é a mesma coisa com a notícia falsa, com aquilo que parece estranho demais. Porque o fake news,
ele tem essa roupagem de parecer algo inusitado, algo absurdo, algo de teoria da conspiração, ele vem recheado. Veja aqui o que estão tentando esconder de você, ativando a curiosidade da pessoa. A pessoa vai, clica, e aí ela está num mundo de enganação, né? Isso me preocupa. E é fácil ir na fonte, verificar, assista sessões, veja você mesmo. Eu sei que é difícil. E para finalizar é o seguinte, isso não é só na política. Eu vou contar aqui rapidinho. Um dia eu fui assistir ao Corinthians, né? Claro, eu não iria ao estádio para ver outra coisa. Fui assistir ao Corinthians jogar aqui, teve um lance duvidoso. Eu estava na arquibancada da Arena Pantanal. Aí eu fiquei com aquela dúvida, o que eu tive que fazer? Eu tive que esperar ir para casa para ver o que a televisão ia mostrar, porque a televisão tem um zoom para aproximar, né? Então essa tendência da gente esperar um juiz que seja um terceiro para dizer o que é certo ou errado existe na vida, mas a gente hoje tem meios de poder verificar com mais de uma fonte, é o que eu sugiro. Muito bem, Kleber Lima. Professor Haroldo, estamos aqui, olha só, os desdobramentos, né, de um número aí, 90 mil eleitores aqui de Cuiabá e Várzea Grande, que podem não comparecer às urnas se não ficarem quites com a Justiça Eleitoral. E a gente precisa fazer uma análise, né? Essa população não fez, né, a biometria porque não teve tempo, houve problemas, afinal de contas, a pandemia ainda continua, ou não, também tem o lado do desinteresse em participar de todo o processo político. Não tenho dúvida que boa parte dessas pessoas que não fizeram a biometria é por conta exatamente desse desinteresse, né? Desse descrédito que a política brasileira vive por conta de você votar e não ter, de certa forma, um comportamento alinhado com as vontades da maioria das pessoas, né? Mas o processo democrático, a democracia no Brasil ainda é muito pequenininha, né? Nós não tivemos, infelizmente, um encaminhamento voltado para uma formação política. Boa parte da população brasileira não tem formação política nenhuma, né? E porque exatamente foi encaminhado a ela, foi ofertado a ela coisas que não exigem o mínimo de raciocínio. Programas de auditório, por exemplo, que você não precisa nem pensar, é só rir o tempo todo. Muito dinheiro envolvido com esportes, muito dinheiro envolvido com coisas que são menos importantes, vamos dizer assim, né? Eu digo um exemplo claro com relação a isso. Quando foi ofertada a Alemanha ser sede da Copa do Mundo, imediatamente a Angela Merkel disse assim, não, aqui não. Aqui a gente precisa primeiro resolver os problemas de saúde, de educação, de transportes, que são prioridade. Deixa a Copa do Mundo para depois, né? Esse tipo de raciocínio é muito importante, né? É muito importante nós termos uma formação política no nosso país, porque nós possamos ter, sobretudo, pessoas conscientes com relação ao voto. O objeto da política são as relações. Você só muda um país por conta exatamente de uma política boa. Nós temos problemas na formação política e temos problemas no político. No político. Porque 10 idiotas elegem um idiota. Está entendendo? Quer dizer, porque infelizmente é assim e não pode ser assim. Quando eu vejo uma iniciativa dessa, por exemplo, do Juca do Guaraná e do Botelho, é uma tentativa extremamente importante e salutar para dar a oportunidade para que mais pessoas possam votar. E não tem outro caminho, outra solução que não seja por parte da tecnologia com relação à biometria. Eu entendo dessa forma. Pode-se criar um aplicativo para facilitar a vida de quem está ali relutante com relação à biometria, sabe-se lá por que motivo, né? Então precisa facilitar, seja pelo site, seja por um aplicativo, para que mais pessoas possam participar desse processo democrático, possam garantir o seu direito do voto, que é importante, mas o voto consciente. O voto consciente, aquele que entende, né? A grande dificuldade é exatamente essa. A gente precisa ter um sistema educacional no Brasil voltado para a formação política, né? Quando nós tivermos exatamente isso, nós teremos políticos muito melhores, com menos privilégios, com menos mordomias, com menos vaidade. Quando? Né? Pois é, porque é inadmissível você saber, por exemplo, que um senador da República custa milhões de reais aos cofres públicos, né? E completamente desnecessário. Pegue um deputado federal na Suécia e compare com um deputado federal aqui no Brasil. Ele vai de bicicleta para o trabalho, entendeu? Ele não tem regalia nenhuma, ele paga o seu próprio aluguel, tá entendendo? E é um excelente profissional, porque não tem vaidade, ele não está ali para enriquecer, para ficar milionário, tá entendendo? E sim, aqui para não, contribuir, aqui o né? sujeito entra como senador em uma legislatura, ele não tem nada, ele sai com 2, 3 fazendas no final dela. É uma coisa absurda, você está entendendo? O deputado federal é a mesma coisa, o deputado estadual é a mesma coisa. Ele enriquece com a política não foi feita para enriquecer ninguém.
Isso desde os primórdios gregos, a gente aprende isso. Ninguém. E outra, a alternância de poder é fundamental. Observe a nossa política no Brasil, como é que pode um Congresso Nacional ter 30 partidos, Luciana? Como é que se tem governabilidade com um país em que o Congresso, o Parlamento, tem 30 partidos? Não vai ter nunca. Você sabe por quê? Cada um defendendo o seu grupinho, o seu interesse e o seu próprio umbigo. Veja que a podridão da política, a dificuldade da política no nosso país é muito maior do que questões de biometria. É muito maior. Você tem que dizer, a criança que está no ensino fundamental, ali no ensino fundamental, entendeu? Ela precisa conhecer, apenas conhecer todas as teorias, ter uma formação política, saber o que é o nazismo, o que é o fascismo, o que é um genocida, o que é o comunismo, o que é o socialismo, para ela tomar a decisão dela. Entendeu? Teórica, né? E aí ela encontrar ideologias que estão sendo oferecidas por partidos em uma campanha eleitoral. Nós temos um apagão de ideologia, nós temos gente que é sócio majoritário de empresa multinacional no estado de Mato Grosso e faz parte do Partido Socialista Brasileiro. Como é que pode um negócio desse? Então, todas essas inconsistências, incoerências transformam exatamente a sociedade numa sociedade de manobra. Apenas para votar, mais nada. Professor Haroldo, Kleber Lima, olha, vocês foram brilhantes aqui nas posições, eu preciso dizer, né, esses pensadores de Mato Grosso, eles estão aqui justamente para isso, para poder fazer com que você em casa também tenha a sua opinião. Começamos falando aqui sobre a questão da biometria e conseguimos entender aqui um pouquinho o que pensam os eleitores mato-grossenses, que é o mesmo que pode se refletir, se desdobrar Brasil afora. E falando ainda das eleições 2022, o professor disse o seguinte, Kleber, são mais de 30 partidos, e aí me lembrou uma questão importante aqui, a possível fusão já mais avançada do DEM e PSL, o presidente nacional do DEM, o ex-prefeito de Salvador, ex-governador da Bahia, Aécio Neves, já apontou algo importante aí, né? E a ACM. ACM Neto. O que eu falei? Aécio Neves. Obrigada. É que um é filho... Ainda bem que eu disse aqui, né? É que os dois são netos de grandes políticos Ainda bem que eu disse aqui, né? O ex-prefeito de Salvador, ex-governador da Bahia, ACM Neto. Obrigada, Kleber. E aí ele disse o seguinte, olha, a fusão tem uma finalidade muito clara, muito transparente. Nós queremos a terceira via. É isso mesmo? E a gente pode acreditar que o ACM possa ser essa terceira via ou não? Seria mais um que saiu da barca do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, a sua confusão não é assim gratuita, porque o ACM Neto é neto do Antônio Carlos Magalhães, um dos grandes políticos brasileiros da Bahia, foi dono do Congresso Nacional por décadas, né? E o Aécio Neves é neto do Tancredo Neves, também um outro grande político brasileiro, eleito pelo Congresso Nacional como o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar, uma eleição indireta, né? E acabou não conseguindo assumir porque morreu antes de diverticulite, né? Ficou dias no hospital, o Brasil inteiro acompanhou, eu era garoto, e me emocionei acompanhando aquilo também, entrei naquela em vigília, né, como eu lembro. A boa parte da sociedade brasileira da época, né? Inclusive houve mortes no velório dele, que as pessoas se aglomerando, se empurrando para poder fazer as últimas homenagens. Questionamento. Enfim, se não foi também um assassinato, né? As teorias da conspiração até hoje tem isso, né? Tem gente que ainda duvida se John Lennon morreu, se Elvis Presley, né? Enfim, são as lendas urbanas que a gente não consegue desvencilhar delas. Enfim, acho que nunca saberemos se não foi o que foi declarado, né? Que foi uma doença mesmo. Eu assisti parte de uma entrevista bem esclarecedora do ACM Neto ontem na CNN, né? Brasil, e ele traz algumas informações importantes. Primeiro, que a fusão está consolidada, né? Só estão agora cumprindo as etapas necessárias para isso. Farão convenções no mesmo dia, agora em outubro, que é o ato que precisa para dissolver o partido, os partidos atuais, e aprovarem a fusão com outro partido. E já a aprovação de um novo estatuto comum aos dois partidos,
inclusive já deverão apresentar, hoje, me parece, eles vão receber uma pesquisa que foi feita no Brasil para, eles chamam de consulta pública, né, mas é uma pesquisa para definir nome, símbolo, marca, essas coisas, e agora em outubro anunciar esse novo partido que nasce como o maior partido do Brasil, já nasce como o maior partido do Brasil, talvez não permaneça, o próprio ACM sinaliza que pode haver defecção, deverá haver defecção, dissidência tanto do DEM como do PSL, de quem? Daquelas alas que hoje são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele acredita que em março, ele até fala a seguinte expressão, tem uma porta de saída agora que a fusão oferece para quem está afiliado a ambos os partidos, de não quererem ficar, mas existe uma outra porta de entrada em março. Na verdade, essa porta de saída, de entrada também acontece agora na fusão, né? Mas ele acredita que em março, que é a janela, né, que é conhecida janela partidária, para troca de filiação, eles recebam também muitos filiados para continuarem sendo como o maior partido do Brasil. O que vai definir mesmo, isso dura por um ano, né? Porque é a eleição do ano que vem. Mas será que os 160 milhões da sigla, né, dessa fusão, não vai também segurar um pouquinho, não? Essa possível debandada, Kleber Lima? Pode segurar, sim. Pode segurar e pode influenciar eles manterem um bom desempenho na eleição do ano que vem. Porque o que vai definir se eles vão continuar sendo grandes ou não são as eleições, né, de deputado federal. Professor Haroldo Arruda. Pois não. Bom, então vimos aí, né, daqui a pouco pode surgir um outro nome, a gente não falou, né, desse possível nome, a terceira via do DEM, da fusão do DEM e do PSL, uma discussão importante, que começa a ganhar mais corpo agora. Ou seja, isso é em oposição, professor, é muito importante que a gente deixe isso muito claro, tanto ao presidente Jair Bolsonaro, quanto também a outra polarização, Lula, em oposição aos dois. Tanto que tanto o Lula como o Bolsonaro serão, aí, de certa forma, o foco principal dos debates, né? Narrativas de desconstrução o tempo todo, podem esperar exatamente isso, né? Mas essa terceira via, pelo menos por enquanto, nasce morta, né? Morta sem projeto algum, sob o ponto de vista de projeto para o Brasil, para o brasileiro, né? Não se tem projeto, é o poder pelo poder, pelo menos a leitura que eu faço neste momento. Isso será construído por essa terceira via, natural, faz parte do processo, né? Como essa terceira via vai construir essa proposta para a população brasileira, para o povo brasileiro, aí é outra conversa. Qual é o caminho que ela vai seguir, né? Será que essa proposta será convincente o suficiente para que realmente demande aí mais votos, né? Para a terceira via, e não necessariamente para o Lula de um lado, para o Bolsonaro do outro? Enfim, tudo isso, cenas dos próximos capítulos da eleição de 2022. Agora você tocou num assunto extremamente importante, né? Que é a questão do fundo eleitoral. 160 milhões de reais realmente segura muita gente e vai fazer com que esse partido tenha muita força no Congresso Nacional, no Parlamento, sendo o maior partido. Vamos deixar as coisas andarem devagar, porque política, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, muda como nuvem, né? Hoje é uma coisa, daqui a pouquinho já é outra. Nuvem passageira, né, professor? Bom, gente, agora quase 7 horas da manhã e eu preciso novamente entrar ao vivo com o nosso repórter Daniel Santos, que vai trazer para a gente todos os dados atualizados da Covid-19. Daniel Santos, cadê você? Já temos aqui daqui a pouquinho o Daniel trazendo todos os dados, né, epidemiológicos da Secretaria de Saúde. Estamos comemorando, né, nessas últimas semanas, professor e Kleber, os indicadores mais positivos em relação à pandemia. Graças a Deus. Não vejo a hora de anunciar que, olha, é o fim, ninguém mais morre de Covid-19, o contágio está despencando a cada dia, nós estamos torcendo e trabalhando para isso, não é? Vamos ver então se o Daniel Santos traz para a gente de novo aqui indicadores melhores, uma queda aí do número de internações e do contágio. Daniel, estamos aqui torcendo para que você consiga nos trazer aqui números mais animadores da pandemia. Pois é, Luciana, já tivemos dias aqui em Cuiabá em que a gente puxou os números, né, para ver se o número de mortes em 24 horas e tivemos 0.
Já tivemos esse registro, mas infelizmente não é essa a informação que eu tenho das últimas 24 horas. Foram 13 mortes nesse intervalo por Covid-19. A gente tem os dados aí na tela para mostrar na arte, né, sobre os números que continuam ainda atingindo muitas famílias aqui em Mato Grosso. Por exemplo, taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva UTI, 28,46%. Esse índice de enfermarias, nesse momento, é de 12%, mas ainda tem esse índice considerável. A gente tem aqui até o momento 534.955 contágios, dos quais 13.782 casos. As vítimas, infelizmente, não resistiram às complicações da doença e morreram. Tem também o ranking que a Secretaria de Estado de Saúde divulgou. Nós temos o ranking, Cuiabá continua liderando, com mais de 110 mil casos, Várzea Grande em seguida com 37, depois Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e Barra do Garças. A gente observa aqui até pela questão populacional, né, pelo tamanho dessas cidades, muito parecido se você traçar uma métrica, população versus números de casos de Covid-19. Agora, uma informação que a gente precisa acrescentar e também tirar a dúvida do pessoal aqui de Várzea Grande. Muitas pessoas que estão chegando aqui para tirar dúvidas, para saber o que é que está acontecendo sobre a aplicação de doses de vacina contra a Covid-19 no ginásio Fiotão. Então, Várzea Grandenses, o ginásio Fiotão fechado nesta terça e quarta-feira para higienização, a limpeza que já começou aqui dentro do ginásio. Então não teremos vacinação contra a Covid-19 no ginásio Fiotão nesta terça e quarta-feira. 2 dias fechado, não tem vacina contra a Covid-19 nesses 2 dias aqui. O que acontece? Hoje, segundo o que eu confirmei agora com o secretário municipal de comunicação, o Marcos Lemos, que nos atende prontamente, né? Hoje não tem vacinação contra a Covid-19 aqui em Várzea Grande. Hoje não tem. Amanhã, a partir das 4 da tarde, está aqui o comunicado para quem chega no Fiotão, a partir das 4 da tarde até as 10 da noite, mostra aqui, Valdeir, Jardim dos Estados, isso na quarta-feira, tá aqui, a partir das 4 da tarde até as 10 da noite. Na quinta-feira, a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde, já volta aqui, ó, o ginásio Fiotão. Nesse intervalo já teremos também Univag e Jardim dos Estados. A partir de quinta-feira já volta tudo à normalidade. É que um pouco antes da nossa entrada, tem como a gente mostrar ali do outro lado, Valdir? É possível mostrar? Algumas pessoas que estão chegando, o movimento, ó o rapaz aqui, ó, acabou de passar aqui, o rapaz de boné, o pessoal que está do outro lado ali da rua, as pessoas que chegam a todo tempo aqui pedindo alguma informação, a moça que está indo embora. O pessoal fica na dúvida, né? O que fazer? Não teve um comunicado antes, não teve um comunicado a tempo da pessoa já procurar outro local, se organizar. Teve uma senhora que acabou faltando ao trabalho hoje para vir até aqui. Infelizmente, chegando no ginásio, acabou dando de cara na porta. Ficou sabendo que hoje não tem vacina aqui no ginásio Fiotão. Nesse momento, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Cuiabá, já está aqui orientando os moradores de Várzea Grande. Para quem está na tela da TV Vila Real já está bem informado, né, Luciana? Já está sabendo aqui através do A Notícia de Frente já mais cedo de que hoje não tem vacinação contra a Covid-19 no Fiotão por conta da sanitização, a higienização de todas as salas para deixar um ambiente seguro, biologicamente seguro para toda a população. Luciana. Obrigada, viu, pelas informações. Adorei que você desenhou aí o cronograma, né, o planejamento de imunização. Vou reforçar então aqui o que você fez questão de frisar, viu? Terça-feira, hoje, não tem imunização em nenhum polo e nenhuma unidade de saúde de Várzea Grande, isso em relação à Covid-19, tá? Por conta aí do trabalho de sanitização do Fiotão, terça e quarta não tem imunização, volta à quinta-feira, tá bom? E quarta-feira retorna a imunização em outro ponto da cidade, a partir das 4 horas da tarde, lá no Jardim dos Estados. Olha, tá bem aí colocado, viu? A partir das 4 horas até as 10 horas da noite, no Jardim dos Estados tem imunização amanhã lá em Várzea Grande. Quinta-feira normaliza tudo, gente. A partir das 8 horas da manhã segue vida normal da imunização em Várzea Grande. Obrigada, Daniel. Muito bem colocado aí. Bom, gente, são 7 horas e 3 minutinhos. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos e tem muito mais para você do universo político. Vai ferver.